Capítulo 1 A Fria Fúria de um Homem. A nossa história começa em um distrito de Metro City chamado Chinatown. Nossa heroína, uma mestra das artes marciais, havia acabado de se mudar para Metro City e abriu um dojo de artes marciais. Logo após se aposentar na Interpol, Chun-Li saiu da vida de oficial da Interpol para se dedicar totalmente ao ensinamento de artes marciais para jovens carentes de Metro City. Em um final de semana em que Chun-Li estava em sua casa na piscina, relaxando e curtindo uma folga, uma policial bateu em sua porta, Lucia Morgan. Ela conheceu Chun-Li em um escritório da Interpol, localizado em Metro City, e chegou na casa da Chun-Li para um interrogatório sobre o desaparecimento de crianças e o aparecimento de criaturas conhecidas como demônios serviçais que atacam as vítimas à noite nas ruas. A população já estava ficando apavorada com isso e que uma dessas crianças é uma das alunas de Chun-Li. Lúcia queria informações que levassem ao paradeiro da criança e saber se a Chun-Li teve alguma ligação com a criança nesse final de semana. Chun-Li disse que a criança faltou à última aula na sexta-feira. Lúcia falou que as câmeras de segurança flagraram ela sendo sequestrada por 3 bandidos malfeitores conhecidos como Sodom, Poison e Abigail. Informações indicam que eles estão vendendo crianças para alguém ou alguma organização de fora da gangue Mad Gear. Chun-Li, como tinha experiência em investigação, foi junto a Lúcia investigar o caso. Ambos foram ao local investigar novamente para coletar mais informações. Lúcia já tinha feito isso antes, mas Chun-Li insistiu que queria ir lá novamente. Chegando ao local em que a criança foi sequestrada, Chun-Li sentiu um frio. Ela pediu para Lúcia diminuir o ar e Lúcia falou que o ar-condicionado da viatura estava no mínimo. Lúcia perguntou se Chun-Li estava doente, pois está no verão. Ao se aproximar do beco, ela percebeu que estava nevando, algo fora do comum nesta época do ano. Quando a dupla saiu do carro e andou em direção ao beco, todo o cenário estava congelado. As paredes, o chão, as janelas e portas, latas de lixo, até carros e postes da rua estavam congelados. Parecia um cenário feito em um estúdio de cinema. Nada ali parecia real para Chun-Li e Lúcia, que ficaram surpreendidas e até mesmo assustadas com a cena. Lúcia foi atrás das imagens das câmeras de segurança locais e Chun-Li foi interrogar pessoas próximo ao local para coletar informações. Quando eles se encontraram, Lúcia falou a Chun-Li que as câmeras foram destruídas com disparos de lâminas transparentes, e essas foram as últimas imagens das câmeras de segurança. Já Chun-Li disse que um morador de rua viu um homem mascarado com um uniforme azul que entrou no beco e fez toda essa bagunça, e que esse homem estava com muita raiva. O misterioso homem mascarado deu para o morador de rua uma moeda com um símbolo nunca visto antes, em gratidão às informações que o morador de rua passou para ele. O misterioso mascarado só queria saber quem eram os bandidos que sequestraram a criança, disse o morador de rua. Na viatura, Chun-Li pesquisou sobre o símbolo no seu notebook e não encontrou nenhuma informação sobre este símbolo. Ela mandou uma foto da moeda para um antigo amigo e coronel da Força Aérea dos Estados Unidos. De repente, o comunicador de rádio da viatura toca com um chamado de urgência pedindo a todas as viaturas locais comparecerem na prisão que fica na delegacia de polícia de Metro City. Ao chegarem lá, havia
ambulâncias e diversas pessoas feridas e algumas até mortas. Os policiais feridos afirmaram para Lúcia que um ninja assassino com poderes de gelo invadiu a delegacia na marra. Alguns presos afirmaram que o homem mascarado, que se intitulou como Sub-Zero, estava atrás de um pertence que foi roubado do seu templo sagrado. Esse item é um medalhão sagrado que foi roubado por um demônio chamado Akuma. E esse ninja assassinou alguns dos prisioneiros a sangue frio. Lúcia questionou aos policiais quem foi o responsável por abrir as celas. E o policial falou que os prisioneiros afirmaram que o tal ninja conseguiu destruir as grades da cela com golpes de karatê e poderes de gelo. Chun-Li falou que Sub-Zero é um assassino frio, cruel e sanguinário que precisa ser parado antes que faça mais vítimas. Lúcia assemelhou que Akuma estaria envolvido com o desaparecimento de crianças em Metro City e que ele pode estar envolvido com a gangue de rua Mad Gear, pois alguns membros dessa gangue estão simpatizando com o Satsui no Hado, uma poderosa técnica proibida. E Chun-Li falou que se isso for verdade, o homem mascarado, esse tal de Sub-Zero, está na frente dos policiais. O tempo é curto e os pais das crianças desaparecidas devem estar desesperados. Ao anoitecer, Chun-Li, em casa, agoniada por não descobrir o paradeiro das crianças desaparecidas e a polícia não ter achado a localização das crianças, ela recebe uma ligação do seu amigo Gaio. E Gaio fala que fez uma pesquisa sobre o símbolo que estava na moeda e que esse símbolo é um símbolo de uma organização de assassinos mercenários chamados de Lin Kuei, que vieram de algum local secreto da China. Gaio também descobriu informações sobre um mascarado misterioso intitulado de Sub-Zero que estava aterrorizando Metro City. Esse sujeito está aparecendo em todos os jornais. Ele falou que Sub-Zero é um assassino frio e calculista que trabalha para o clã Lin Kuei e com a ajuda de um satélite especial da Força Aérea dos Estados Unidos, ele descobriu um local que pode ser o esconderijo de Sub-Zero pela baixa temperatura nesta região e passou o endereço para Chun-Li. Chun-Li falou que essa é uma rua de uma favela comandada pela gangue Mad Gear. Chun-Li estava quase desvendando este quebra-cabeça que envolve crianças, Sub-Zero, Akuma, a gangue Mad Gear e o aparecimento aleatório de criaturas noturnas em Metro City. E que todos esses acontecimentos podem ter uma ligação. Chun-Li logo pegou a sua motocicleta e foi para tal rua dominada pela gangue Mad Gear. Ao se aproximar do local e chegar na rua, estranhamente estava nevando, semelhante a mais cedo no beco onde aconteceu o sequestro de sua aluna. No início da rua, Chun-Li avistou uma coisa fora de comum para ela. Duas criaturas estranhas com asas e chifres e um rabo, semelhante aos monstros que ela viu no noticiário da TV, que estavam aterrorizando a cidade. Uma das criaturas estava revirando o lixo e a outra estava devorando um cachorro. E quando elas avistaram a nossa heroína, avançaram para cima dela. Chun-Li partiu para cima das criaturas utilizando uma de suas técnicas mais poderosas, chamada de Kikoshu. Chun-Li ergueu as palmas de suas mãos para frente e conjurou uma enorme esfera de energia, aniquilando os monstros e fazendo um estrago na rua. Ao se aproximar mais para frente na rua, Chun-Li deparou com um cenário todo sujo, com latões pegando fogo, carros destruídos e um enorme cheiro de cigarro e bebida alcoólica. A rua estava cheia de pessoas gritando e Chun-Li avistou uma rodinha de pessoas. Era uma torcida e quando Chun-Li avistou esta cena, ela logo correu desesperadamente em direção à rodinha, empurrando as pessoas em seu caminho para ver o que estava acontecendo na tentativa de achar Sub-Zero ali dentro. E ela vê um enorme homem, um homem muito alto, forte, fora do normal. Ele possuía 2 pneus em seus braços e ele estava em cima de um outro homem, espancando o adversário até
até a morte. Quando o homem levantou a mão cheia de sangue para comemorar a sua vitória sangrenta, Chun-Li percebeu que ele era Abigail, um dos 3 bandidos que raptaram a sua aluna. Sem pensar 2 vezes, Chun-Li entrou no meio da rodinha e chegou de voadora em Abigail, jogando o brutamonte no chão. E a torcida estava gritando e parece que estavam gostando disso. E Chun-Li sacou a sua pistola e apontou para Abigail, dando voz de prisão a ele, mas Chun-Li se distraiu com os gritos da torcida gritando o nome de Abigail, e Abigail aproveitou e jogou um pneu enorme de trator em cima de Chun-Li, derrubando a sua pistola. As pessoas começaram a apostar dinheiro nessa luta. Chun-Li perguntou a ele aonde estavam as crianças raptadas por ele. Abigail riu em voz alta e falou que não ia falar, e Chun-Li o desafiou para um combate. Tudo que a torcida queria. O gigante foi correndo para cima de Chun-Li na intenção de agarrá-la, e ele recebeu uma chuva de chutes, derrubando o brutamonte pela 2ª vez. Abigail ficou pistola e muito furioso com a força e habilidade de Chun-Li, e ele saiu empurrando a torcida para fora da rodinha. Chun-Li achou que Abigail estava fugindo e chamou ele de covarde, mas Abigail foi em direção a um poste com um semáforo, e com a sua grande força ele arrancou o poste e foi para cima da nossa heroína, bufado de raiva, com espuma na boca. Abigail tentou atacar Chun-Li com o poste, que parecia um brinquedo em sua mão. Chun-Li desviou de todos os golpes e aplicou mais uma chuva de chute no brutamonte, nocauteando ele. A polícia chegou para acabar com a festa. Diversas viaturas. Chun-Li tentou reanimar o Abigail, que estava desmaiado, e não conseguiu. Ela avistou Poison e Sodom correndo e ela foi atrás deles. Eles entraram em um galpão e Chun-Li logo entra também. E quando Chun-Li chega, vê Poison e Sodom congelados. Sub-Zero logo aparece atrás de Chun-Li, saltando de cima das madeiras que estavam penduradas, e ela se vira e ela questiona sobre os assassinatos na prisão da delegacia, e Sub-Zero fala que ele está atrás de Akuma, um demônio que roubou um sagrado item do seu clã, e que na delegacia havia bandidos simpatizantes com uma das técnicas de Akuma, bandidos que utilizavam uma das técnicas de Akuma, e que esse foi o motivo dele invadir a prisão. Sub-Zero também falou que só matou os bandidos pois eles atacaram ele, e um Lin Kuei não tem misericórdia. Sub-Zero falou para Chun-Li para ambos fazerem uma aliança para derrotar Akuma, pois Akuma é forte demais para os poderes de um Lin Kuei. E ele também mencionou que descobriu que Akuma estava ordenando bandidos a raptarem crianças para usarem a alma delas para abrir um portal para o submundo. Chun-Li foi grata pelas informações, mas falou que não queria fazer uma aliança com um assassino. Então Sub-Zero desafiou Chun-Li para uma batalha mortal, e ele falou que a sua cabeça seria um troféu para o Grande Mestre, já que ela é uma oponente digna de um verdadeiro combate. Ambos os personagens começaram a lutar e trocar diversos golpes, e a luta do galpão foi parar na rua. Sub-Zero admitiu que Chun-Li era muito forte, uma verdadeira mestra das artes marciais do Ocidente. Chun-Li não falou mais nada, nenhuma sequer palavra, e a luta continuou. Sub-Zero desferiu uma chuva de lanças de gelo para cima de Chun-Li e ela se esquivava de todas. Enquanto Chun-Li estava preocupada em se desviar das lanças, Sub-Zero apareceu ao seu lado e congelou os seus braços, incapacitando ela de usar os braços. Chun-Li não se deu por vencida e utilizou o máximo de suas pernas para combater o assassino da China, conseguindo cansar e afastar Sub-Zero com os seus golpes giratórios de perna. A luta estava acirrada quando do nada abre diversos portais, não só na rua, mas por toda a cidade de Metro City, saindo demônios serviçais. Sub-Zero se retirou, entrando em um tipo de névoa, e falou para Chun-Li avisar ao prefeito de Metro City se o medalhão sagrado da família dele não aparecer, ele retornará com o Lin Kuei e congelará
toda a cidade. Chun-Li correu desesperada em direção à sua motocicleta, mas para o seu azar, ela estava toda quebrada. Algum vândalo detonou a sua motocicleta e ainda roubou algumas peças. Ela viu um dos capangas da Mad Gear com uma bicicleta e ela encheu o bandido de porrada e falou que isso era roubado e que a missão dela era de extrema urgência. Chun-Li pedala desesperadamente em direção à delegacia de Metro City, mas no caminho ela para ajudar algumas pessoas que estavam sendo atacadas por esses demônios serviçais. Chun-Li desce a porrada nos demônios, alguns até fogem com medo de toda a força e fúria da nossa heroína. Chun-Li acaba de salvar um casal de idosos. Chun-Li vê em uma TV, em uma loja ao lado da rua, um pronunciamento falando que o governo de Metro City declarou estado de calamidade. Ao pegar a bicicleta, Chun-Li continua em rumo à delegacia, mas no caminho, outra cena faz ela parar de pedalar. As ruas estavam lotadas de carros presos no trânsito. As pessoas abandonaram os carros e decidiram fugir da horda de demônios a pé e... How's that for road rash? Chun-Li avistou que tinha um jovem muito habilidoso enfrentando os demônios. Um jovem de cabelos grisalhos, usando um sobretudo vermelho, com uma longa espada nas costas. E esse misterioso homem estava portando 2 pistolas e estava atirando e conseguindo até eliminar diversos demônios com muita facilidade pelo caminho. Chun-Li logo gritou: "Quem é você?" E o misterioso homem falou: "Você é um humano? Os humanos são criaturas gananciosas e desprezíveis. Eles podem ser até piores que os demônios. Me chame de Dante, o lendário caçador demoníaco." Então é isso aí, combatentes. Essa aí foi a fanfic, espero que vocês gostem. Eu não sou muito expert em fazer fanfics, mas tentei dar o meu melhor aqui. E se esse vídeo aqui bater 200 likes, eu faço a segunda parte, que vai ser com outro protagonista, dando continuidade a esta história. Vou deixar aqui na descrição informações sobre os bastidores deste vídeo aqui, como por exemplo, eu escolhi todos os personagens dessa história aleatoriamente. Vou deixar aqui do lado aqui outra fanfic que eu fiz. Essa aqui não é a primeira fanfic do canal. Tamo junto, combatente. Fui!